Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre Montevidéu, que é o romance mais recente do Henrique Villa-Matas, publicado originalmente nessa edição que eu tenho em mãos em 2022, mas no ano passado, ou seja, em 2023, a Companhia das Letras publicou por aqui essa edição com tradução do Júlio Pimentel Pinto. Enfim, então, ao longo da minha leitura, eu fui intercalando entre a tradução e o original, mas aqui nessa minha fala, até para facilitar um pouco a coisa, eu sempre que for citar o texto, vou ler aqui na edição da Companhia das Letras. Mas enfim, Montevidéu recupera diretamente várias das discussões presentes na chamada tetralogia do autor. Inclusive, eu já fiz aqui extensos comentários sobre essa tetralogia, bem como sobre todas as outras obras, ou sobre quase todas as outras obras do Henrique Villa-Matas, que é um dos meus autores favoritos, né? Inclusive, várias pessoas me disseram, já que começaram a ler o Villa-Matas por conta dessas minhas falas, mas enfim, essa tetralogia do autor consiste, então, numa série de livros que, quando eu falo série, não necessariamente se pressupõe uma ideia de continuidade de uma mesma história que vai sendo continuada de um livro para outro. Essa tetralogia, ela trabalha com alguns temas, quais sejam referentes à autoria sobre o que é esse fazer literário, e essa série de livros começou a ser publicada, então, no ano 2000, aqui, com Bartleby e Companhia, que, inclusive, ganhou edição, acho que em 2022, pela Companhia das Letras. Depois do Bartleby e Companhia, o autor publicou O Mal de Montano. Depois do Mal de Montano, foi publicado aqui Paris Não Tem Fim, e a tetralogia se encerra com Doutor Passavento. Já existe, como eu disse, comentários meus sobre todos esses livros, e eu vou deixar o link, na verdade, uma playlist, né, com esses meus comentários, para que vocês deem uma olhada caso isso lhes apeteça. Mas o que acontece, então, é que aqui em Montevidéu, o Villa-Matas ele recupera várias das discussões presentes nos livros dessa tetralogia, mais especificamente em Bartleby e Companhia, que é do ano 2000, e aqui em Paris Não Tem Fim, que foi publicado originalmente em 2003. Do primeiro, nós temos aqui em Montevidéu toda uma reflexão sobre a possibilidade de não escrever, toda uma reflexão sobre o bloqueio criativo e sobre o abandono voluntário ou não da escrita, tendo em vista que o próprio narrador de Montevidéu admite que antes mesmo de ser um escritor, ele já queria deixar de escrever. E isso é uma coisa muito interessante, essa ambiguidade em relação à própria escrita. E quando a gente pensa aqui em Paris Não Tem Fim, o autor recupera deste livro um narrador ensaísta que reflete sobre a própria biografia literária, digamos assim, né? E ao fazer isso, esse narrador-autor reflete também sobre o próprio estilo literário. Isso porque tanto o narrador aqui de Montevidéu quanto o narrador de Paris Não Tem Fim admitem ter ido a Paris ainda na juventude para tentar a vida como escritores. E, na verdade, Montevidéu começa exatamente com o narrador mencionando esse fato, porque o primeiro parágrafo do livro diz o seguinte: em fevereiro de 74, viajei a Paris com a anacrônica intenção de me transformar em um escritor dos anos 20, estilo Geração Perdida. Fui com esse objetivo, digamos, singular, e embora eu ainda fosse muito jovem, isso não me impediu que logo ao começar a passear pela cidade, eu percebesse que Paris estava ensimesmada em suas últimas revoluções, e então fui invadido por uma preguiça imensa, monumental, um enorme cansaço só de pensar que lá eu teria que me transformar em escritor e ainda por cima em um caçador de leões à la Hemingway. E aí então veja, essa questão de Paris e esse diálogo com a obra do Hemingway aparece já no título aqui, né, de Paris Não Tem Fim, que faz referência lá ao livro do Hemingway, que é o Paris é uma Festa. Mas, enfim, entretanto,
Não é bem isso que acontece com o narrador aqui de Montevidéu. Ele não consegue se tornar um escritor estando em Paris em sua juventude, uma vez que não demora muito até que esse narrador se ocupe única e exclusivamente em se tornar um traficante. E ele se engajou nessas atividades ao longo dos 2 anos que morou em Paris, tanto é assim que ele diz o seguinte, entre as páginas 10 e 11 dessa minha edição aqui. Naquela primeira temporada de 2 anos, Paris foi para mim apenas um lugar onde trabalhei exclusivamente como vendedor de drogas. E durante um breve período de 3 meses que passou voando, fui um consumidor frequente de ácido lisérgico, LSD, o que me fez entender que aquilo que chamamos de realidade, veja, isso é muito importante, não é uma ciência exata, e sim um pacto entre muitas pessoas. Vou repetir esse trecho. O que me fez entender que aquilo que chamamos de realidade não é uma ciência exata, e sim um pacto entre muitas pessoas. Entre muitos conjurados que, por exemplo, um dia decidem em sua cidade natal que a Avenida Diagonal é uma rua com árvores, quando, na verdade, se você tomar ácido, pode ver que é um zoológico atulhado de feras e de periquitos com vida própria, todos soltos, alguns trepados nas copas das árvores. E aí esse narrador continua. Então veja, além dessa estadia parisiense, o narrador aqui de Montevidéu também se parece com um narrador lá de Paris não tem fim, porque ambos escreveram livros cujo enredo gira em torno de um texto que mata as pessoas que o leem, que é basicamente o que acontece no primeiro romance do Henrique Villa-Matas, intitulado A Assassina Ilustrada, foi publicado em 1977, e eu também já fiz alguns comentários sobre este livro do Villa-Matas. E mais, esse narrador aqui do Montevidéu, para além de escrever esse texto que a gente pode identificar como sendo a Assassina Ilustrada, aqui esse narrador também nos revela que ele escreveu um texto chamado Virtuosos da Suspensão, que fala sobre autores que sofrem de algo que ele chama de síndrome de Rimbaud, né? Que é uma condição que faz com que escritores abandonem a escrita. Ora, veja, esse é justamente o tema. Escritores que abandonam a escrita é justamente o tema aqui de Bartleby e companhia. Além disso, o terceiro romance do narrador aqui de Montevidéu se intitula A Baía de Dublin, e ele tem vários elementos que se parecem muito com elementos presentes aqui em Dublinesca, que é outro romance do Villa-Matas, sobre o qual já falei em algum momento do passado. Esse daqui é um romance de 2010. E algumas dessas questões, dessas características em comum entre o livro do Villa-Matas e o livro do narrador aqui de Montevidéu são, por exemplo, algumas referências ao filme Spider, do Cronenberg, sobretudo pensando em como esse filme discute a questão da loucura. Além disso, ambas as narrativas se passam em Dublin e por aí vai. Bom, Montevidéu é um romance dividido em 6 partes. São elas, então, Paris, Cascais, Montevidéu, Reykjavik, Bogotá e Paris novamente. Ou seja, o livro começa e termina em Paris, o que confere uma certa circularidade a essa narrativa. E logo na primeira parte, esse narrador nos diz que ele decidiu fazer uma biografia do próprio estilo, e teoricamente é nisso que consiste o texto que nós estamos lendo, e por isso mesmo, o tom que essa primeira parte assume é muito mais próximo do ensaio, uma vez que, como o próprio narrador admite, não é mais possível narrar. Então, enquanto ele faz essa sua biografia do estilo, esse narrador aborda principalmente 2 temas que chamam bastante a atenção. O primeiro desses temas é o seguinte: o livro mais importante desse narrador é lá o Virtuosos da Suspensão, que, como eu disse, a gente pode associar com Bartleby e companhia. E esse livro, ele foi se convertendo em um verdadeiro pesadelo na vida desse autor narrador aqui de Montevidéu, uma vez que todo mundo
que vai entrevistá-lo, ou que produz trabalhos sobre ele, só fala desse maldito livro chamado Virtuosos da Suspensão, quase como se aquele fosse o único livro que esse coitado escreveu. E isso me fez pensar que sempre quando vão entrevistar determinados autores, as pessoas falam dos mesmos temas, citam as mesmas frases, fazem as mesmas perguntas, etc. Então, veja, a primeira grande questão que esse narrador aqui de Montevidéu nos expõe é essa sua relação conturbada com a sua obra-prima. A segunda grande temática abordada por esse narrador ao longo desse primeiro capítulo é a seguinte: tal qual acontece com o personagem principal aqui de Dublinesca, que é um editor aposentado que em um determinado momento da vida acaba estabelecendo uma teoria sobre as tendências narrativas do século XXI, a mesma coisa vai acontecer aqui com esse narrador de Montevidéu. Ele também vai estabelecer ali uma teoria segundo a qual existem 5 tipos de narrativa, e aí na página 14 dessa minha edição aqui, esse narrador vai enumerar então quais são essas 5 tendências narrativas. Diz ele então que essas 5 tendências são a daqueles que não têm nada para contar, a daqueles que deliberadamente não narram nada, a daqueles que não contam tudo, a daqueles que esperam que Deus algum dia conte tudo, inclusive porque é tão imperfeito, e por fim, a daqueles que se renderam ao poder da tecnologia, que parece transcrever e registrar tudo, tornando prescindível, portanto, o ofício do escritor. Veja, só essa quinta tendência narrativa aqui já levantaria toda uma discussão sobre o uso de inteligência artificial, etc, etc, etc. Mas, enfim, talvez um dia eu até faça essa discussão por aqui, pensando em obras como a do próprio Vila Matas, ou então obras como a do Borges, que é um autor sempre muito preocupado com a questão da autoria, né? Mas, enfim, esse assunto para um outro pôr do sol. Mas, enfim, ainda nesse primeiro capítulo, então, esse narrador já nos avisa que ele se especializou em escrever textos que deliberadamente não narram nada, pensando nessas 5 tendências narrativas que ele expõe aqui. E aí vem uma das grandes dificuldades de Montevidéu, que é a seguinte: esse romance ele não tem propriamente uma trama, uma vez que esse narrador, que, como eu disse, em vários momentos adota um tom ensaístico, ele está muito mais preocupado em refletir sobre o que separa ou não a vida e a arte, sobre aquilo que ele chama de ficções verdadeiras, ou seja, narrativas que explicitam a ambiguidade da realidade e da própria linguagem. E principalmente esse narrador aqui ele está muito mais preocupado em refletir sobre a relação entre o mundo e a linguagem, ou sobre o significado e o significante, sobre a palavra e a coisa que essa palavra representa. E aí, sobre isso, existe um trecho muito interessante na página 49, no qual se lê o seguinte: qualquer versão narrativa de uma história real é sempre uma forma de ficção, já que desde o instante em que se ordena o mundo com palavras, se modifica a natureza do mundo. Então veja que aqui nós já temos posta de maneira muito interessante essa ideia de um mundo que se faz, ou pelo menos que se modifica drasticamente, que se modifica em sua natureza a partir da manipulação pela linguagem. Pois bem, como eu disse antes, esse narrador aqui ele está fortemente convencido de que já não é mais possível narrar o mundo, mas aos poucos ele vai se dando conta do fracasso em não narrar, e por isso ele volta à narrativa conforme ele se vê convertido naquilo que ele chama de um escritor a quem as coisas acontecem. Isso porque ele é convidado a alguns eventos literários, de modo que ele acaba virando um verdadeiro flaner conforme viaja de cidade em cidade, o que justifica os títulos de cada uma das partes do livro. E essas viagens são assombradas por várias referências literárias. E essas cidades que ele visita não são mero cenário exatamente por conta desse diálogo com a literatura, porque essas cidades funcionam aqui praticamente como se fossem personagens nessas reflexões
estabelecidas pelo narrador, principalmente pensando nas cidades de Paris e Montevidéu, que não por acaso dá título aqui ao romance, né? E o próprio narrador acaba se vendo convertido em personagem quando ele é convidado para ir até Montevidéu, já que, como ele próprio sugere, ir a Montevidéu é como entrar em um conto do Cortázar, né? E aí, mais tarde, eu vou voltar a essa ideia do conto do Cortázar, porque ela é muito importante para esse romance do Vila Matas. E aí, veja, quase todas essas coisas que passam a acontecer com o narrador têm relação com portas ou com quartos de hotel, né? Não por acaso, a capa da edição espanhola do livro, ela tem aqui essa reprodução de uma pintura do Wilhelm Hammershøi, que é um pintor dinamarquês, se não me engano, né? E aqui nós temos várias portas que dão acesso de um quarto ao outro, né? Então, várias das coisas que acontecem com o narrador aqui de Montevidéu tem alguma coisa a ver com quartos e com portas, especificamente com quartos de hotel. E aí, são várias as coisas, mas eu vou destacar aqui 3 desses eventos misteriosos e que estão envoltos nessas coincidências. Primeiro desses eventos acontece quando esse narrador vai para Cascais, que acontece então na segunda parte do romance, porque em Cascais o narrador ele fica hospedado no quarto vizinho ao de um homem que fica a noite inteira rindo muito alto. E aí esse barulho no quarto ao lado começa a incomodar cada vez mais o narrador, de modo que ele quase não consegue dormir por conta desse barulho. Segundo evento envolvendo quartos e portas. Na parte 5, que é a parte destinada a Bogotá, o narrador é convidado por uma artista plástica chamada Madeleine Moore a fazer parte de uma instalação que essa artista estava criando e que faria parte de sua retrospectiva intitulada Madeleine Moore de 1887 a 2058, que é um título no mínimo interessante, já que, segundo a própria Madeleine, o ano de 1887 faz referência ao nascimento do Duchamp, o que a aproxima de toda essa estética Dada, de toda essa ideia da arte a partir de um objeto pronto, né, daqueles ready-mades do Duchamp, ao passo que o ano 2058 é o nome de uma exposição de uma das minhas artistas contemporâneas favoritas, que é a Dominique Gonzalez Foster, porque em 2008 a Dominique ela fez em Londres uma exposição chamada 2058 que imaginava um futuro apocalíptico 50 anos depois em Londres. Essa Dominique Gonzalez Foster não é apenas uma das artistas contemporâneas mais interessantes e mais versáteis, como também ela é bastante amiga do Henrique Villa-Matas. Os dois já até produziram algumas coisas juntos. E essa mesma exposição de 2008, chamada 2058, já tinha sido mencionada aqui em Dublinesca. Inclusive, eu acho que na minha fala sobre este livro aqui, eu cheguei até a falar um pouquinho sobre a Dominique Gonzalez Foster, ou pelo menos a mencionei naquela ocasião também. Né? E aí tudo isso me faz pensar que, na verdade, essa tal dessa Madeleine Moore, que não existe na vida real, ou se existe, ela é tão reclusa que eu não encontrei qualquer informação sobre ela, para além daquelas que a associam diretamente com o livro do Villa-Matas, mas enfim, tudo isso me fez pensar que essa tal dessa Madeleine Moore, na verdade, é uma transposição ficcional da própria Dominique Gonzalez Foster. Parêntese no vídeo para poder acrescentar uma informação que me parece corroborar essa minha hipótese, segundo a qual a Madeleine Moore é uma transposição ficcional da Dominique Gonzalez Foster. Enquanto eu estava aqui editando o vídeo, eu me lembrei que a própria Dominique Gonzalez Foster também fez, nos idos de 2016, se não me engano, uma exposição chamada justamente Dominique Gonzalez Foster de 1887 a 2058, que era uma exposição retrospectiva de sua obra,
Aliás, o Vila Matas, se não me engano, participou dessa retrospectiva da Dominique Gonzalez Foster, e nessa retrospectiva, eu não sei exatamente de que maneira ele participou dessa retrospectiva, né? Mas o que eu sei é que uma das instalações dessa retrospectiva era, na verdade, um quarto de hotel que ficava trancado porque alguém ficava preso lá dentro, né? Imagino eu, considerando aqui, enfim, o que acontece em Montevidéu, me parece que seja o caso aqui do Vila Matas estabelecendo um diálogo muito direto, né, com essa instalação da própria Dominique Gonzalez Foster. E aí, pensando nisso, né, quando eu me lembrei desse dado, e aliás foi por conta dessa exposição que eu fiquei sabendo da obra da Dominique Gonzalez Foster e fiquei ensandecido por ela. E aí, lembrando disso, eu encontrei um vídeo que eu vou deixar disponível, vou deixar linkado na descrição para que você veja, que tem ali algumas partes dessa exposição, e aí você verá nesse vídeo a tal porta do quarto que ficava trancada que eu acabei de mencionar, e tem também um livro que resultou dessa retrospectiva intitulada Dominique Gonzalez Foster, de 1887 a 2058. Infelizmente é um livro bastante caro, mas assim, se você aí quiser me enviar esse livro, eu ficarei muito feliz com você, porque, como eu disse, é uma das minhas artistas favoritas. E a Dominique e o Vila Matas, eles sempre fazem várias coisas juntos. Por exemplo, eu quero ler um livro que o Vila Matas escreveu a partir de uma experiência que eles tiveram, mas eu sei também que recentemente, há uns 5 ou 6 anos, logo depois do Vila Matas ter publicado aquele livro chamado Mack e seu Contratempo, olha só, era só para eu fazer um parêntese e já estou me delongando demais aqui, mas enfim, vou só concluir isso e aí eu volto para o vídeo normal. Quando da ocasião em que o Vila Matas publicou Mack e seu Contratempo, que eu já comentei por aqui também em vídeo, ele fez uma fala, ele deu uma palestra em uma universidade, e durante essa palestra, a Dominique Gonzalez Foster fazia ali uma performance. Então, no começo da palestra, ela era o Franz Kafka, e conforme a palestra ia avançando, ela se transformava na Marlene Dietrich. Né? Então, tem até foto, eu vou deixar uma foto disso aqui para que você veja. Mas, enfim, então, só para dizer que os dois fizeram várias coisas juntos, e aí, enquanto eu estava editando o vídeo, eu me lembrei dessas várias coisas, e me lembrei também dessa retrospectiva da Dominique, e isso, de certa maneira, confirma o que eu estava dizendo, né, de que, na verdade, essa personagem chamada Madeleine Moore, que aparece aqui em Montevidéu, é uma transposição ficcional da própria Dominique. Mas, enfim, encerro esse parêntese e volto aí para o vídeo normal. Mas, enfim, voltando aqui. A tal instalação a qual esse narrador foi convidado a participar aconteceria em Paris e funcionaria da seguinte maneira. Essa instalação consiste em um quarto escuro de um hotel em Bogotá, lembrando que a instalação ficaria em Paris, e o narrador ficaria dentro desse hotel em Bogotá, que na verdade fica em Paris. Ele ficaria dentro desse quarto de hotel trancado, mas com a chave, caso ele quisesse sair. E dentro desse quarto de hotel de Bogotá, que acontece em uma exposição situada em Paris, dentro desse quarto havia um gravador que ficava repetindo frases da obra literária desse narrador aqui, o que se converte em um verdadeiro pesadelo para esse coitado que é perseguido pela própria obra e sonha o tempo todo em parar de escrever. Então é muito interessante que o tempo todo ele fica falando, olha, não vou escrever mais, mas aí acontece alguma coisa que o obriga a continuar escrevendo, quase como se ele fosse perseguido pela literatura e, o que é pior, pela própria literatura que ele mesmo produziu. E esse trecho todo envolvendo essa instalação é muito interessante porque nele o narrador está ao mesmo tempo em Paris, onde a exposição está acontecendo, e em Bogotá, que é onde esse quarto de hotel em que ele fica é ambientado.
Além do mais, então veja que essa ideia de espaço na narrativa é muito interessante nesse romance, porque chega um momento aqui em que o cara está em 3 lugares diferentes, né? Porque quando ele narra tudo isso, ele já não está mais nem em Paris, nem em Bogotá, ele já está em um terceiro lugar. Mas enfim, além do mais, toda essa discussão vai na direção de uma proposta de literatura expandida que faz parte da obra tanto do próprio Vila Matas quanto também da Dominique Gonzalez Foster. Quer dizer, essa literatura expandida é uma literatura que atravessa a fronteira e se mistura com outros campos artísticos. Eu sempre cito este livro aqui porque eu acho que é um livro seminal para entender essa literatura contemporânea que se expande para outros campos. Eu estou falando aqui de Frutos Estranhos sobre a inespecificidade na estética contemporânea, que é um ensaio maravilhoso da Florência Garramunho. Já falei sobre ele por aqui também, em algum momento de um passado remoto. E também indico este livro aqui, que na verdade foi a tese de doutorado da Ana Pato e que se intitula Literatura Expandida, Arquivo e Citação na obra de Dominique Gonzalez Foster. Este livro aqui ele é incrível, não só porque ele oferece muito bem uma ideia do que é a obra da Dominique Gonzalez Foster, como também em vários momentos a autora, a Ana Pato, ela relaciona a obra artística da Dominique com a obra do próprio Vila Matas, uma vez que os dois sempre fazem esses diálogos entre literatura e outros campos artísticos. Então fica aqui a recomendação. Mas enfim, então o primeiro evento envolvendo portas e hotéis é aquele que acontece em Cascais, o segundo acontece em Paris/Bogotá, e o terceiro evento talvez seja o mais importante do livro, ou pelo menos é o evento central dessa narrativa aqui. O narrador, em dada altura do campeonato, como ele é um escritor muito importante, ele é convidado para ir até Montevidéu e decide se hospedar no Hotel Cervantes, que na verdade é um hotel que existe hoje em dia, mas hoje em dia ele tem outro nome. Ele hoje se chama Hotel Esplendor. Né? Mas o narrador chama esse Hotel Esplendor de Hotel Cervantes porque em 1954 o Julio Cortázar ele estava trabalhando para a Unesco em um congresso e ele se hospedou em um quarto do segundo andar desse mesmo hotel, que na época se chamava Hotel Cervantes. Então, o narrador aqui ele conhecia o hotel por esse nome, daí ele chamá-lo dessa maneira. Nesse quarto em que o Cortázar ficou hospedado em 54, havia uma porta que abria para o quarto ao lado, só que essa porta estava interditada, uma vez que havia ali um armário na frente dela para que ninguém a abrisse e assim as pessoas não se incomodariam umas às outras, né? E o Cortázar ele ficou tão intrigado com isso, com essa porta interditada, que ele acabou escrevendo um conto chamado A Porta Condenada, que foi publicado anos depois, em 1956, neste livro aqui intitulado Final de Jogo. Pois muito bem, o protagonista desse conto do Cortázar aqui intitulado A Porta Interditada se hospeda em um quarto do segundo andar desse hotel chamado Cervantes. Esse quarto também tem, tal qual aconteceu na vida real, uma porta que abre para o quarto vizinho, mas que estava interditada por um armário. E durante a noite, esse protagonista do Cortázar aqui, ele escuta o choro de uma criança vindo do quarto ao lado e também escuta a mãe dessa criança tentando consolá-la. E esse barulho o incomoda de tal maneira que ele não consegue dormir direito. Assim como o narrador aqui de Montevidéu também não havia conseguido dormir quando de sua ida a Cascais por conta do barulho que vinha do quarto vizinho ao seu. O problema é que, segundo o gerente do hotel aqui do Conto do Cortázar, não existia nenhuma criança no quarto vizinho ao do protagonista. E existe um trecho aqui desse conto que me fez lembrar bastante das reflexões do narrador de Montevidéu sobre a relação entre a linguagem e a realidade. Esse trecho ele está na página 55 dessa minha edição aqui,
E ele diz o seguinte: por mais que tentasse, não conseguia imaginar a criança, como se a afirmação do hoteleiro fosse mais verdadeira que essa realidade que estava escutando. Então veja só, é muito interessante isso, porque o hoteleiro, né, o gerente do hotel, ele fala para o protagonista: olha, não tem criança nenhuma no quarto ao lado. Por conta disso, o protagonista ele começa a imaginar a mãe da criança, mas não imagina a criança em si. Porque se o hoteleiro disse que não existe criança nenhuma, isso significa que essa criança não existe de fato, por mais que ele estivesse ouvindo o choro de uma criança. E aí, para você saber como o conto termina, você vai ter que ler, porque, enfim, não vou dizer mais nada aqui. Mas a coisa não para por aí, porque em 1962, um outro autor muito importante da literatura latino-americana, que é o Adolfo Bioy Casares, ele publicou um livro chamado O Lado da Sombra. Nesse livro tem um conto intitulado Uma Viagem ou O Mago Eterno, no qual o narrador está viajando a negócios para Montevidéu e aí ele pretende se hospedar no Hotel Cervantes, só que ele não consegue. Então veja que por si só o fato de ser de haver nesse conto do Bioy Casares, que eu tenho aqui nessa minha edição, que é o volume B da obra completa do autor, mas enfim, só o fato de haver essa referência ao Hotel Cervantes já é uma coincidência muito grande, pensando lá no conto do Cortázar, né? E aí o que acontece é o seguinte, quando esse narrador finalmente encontra uma hospedagem, ele não consegue dormir porque no quarto vizinho existe um casal bastante escandaloso fazendo sexo. Então veja que é uma coincidência impressionante que esses dois contos, o do Cortázar e o do Bioy Casares, falem praticamente da mesma coisa e citem o mesmo hotel, por mais que o do Bioy Casares ele apenas cite o protagonista não vá até o Hotel Cervantes, mas ainda assim eu acho uma grande coincidência, né? Então veja só, sabendo dessa coincidência gigantesca, o narrador aqui de Montevidéu, ele diz o seguinte na página 100 dessa edição da Companhia das Letras: um dia irei a Montevidéu e procurarei o quarto do segundo andar no Hotel Cervantes e será uma viagem real ao lugar exato do fantástico. Talvez o lugar exato da estranheza. Mas enfim, estando nesse quarto do Hotel Cervantes, atualmente Hotel Esplendor, o narrador, segundo sua argumentação aqui, ocuparia um lugar da ficção que existe na vida real. E assim ele confundiria o autor Julio Cortázar e o personagem protagonista do conto A Porta Condenada, uma vez que esse relato ficcional do Cortázar nasceu de um dado da realidade. A partir desse, então veja, aqui nós temos, posta de maneira muito interessante, essa relação inseparável entre realidade e ficção, né? A partir desse momento, então, a narrativa de Montevidéu vai sendo tomada por elementos cada vez mais estranhos e inexplicáveis, o que é muito característico da literatura do próprio Cortázar. Quem aí leu esse autor sabe muito bem disso, de maneira que talvez Montevidéu talvez seja o livro do Vila Matas que mais flerte com o gênero fantástico, em alguns pontos até mesmo com a literatura de horror, por conta de algumas das cenas descritas aqui. Tudo já começa quando o narrador chega a esse hotel e percebe que o hotel atualmente é um lugar meio decadente e abandonado, segundo suas palavras, e por mais que o gerente haja como se aquele fosse, enfim, um polo cultural imprescindível para a cidade de Montevidéu, não é bem isso que acontece de acordo com a perspectiva do narrador aqui do romance do Vila Matas. Mas, enfim, ao mencionar o quarto onde o Cortázar se hospedou, o gerente diz que o Cortázar nunca tinha ficado ali. E o narrador começa a pensar que, na verdade, tudo aquilo faz parte de uma grande conspiração para esconder a passagem do Cortázar pelo hotel. E o narrador chama esses conspiradores de a Associação dos Presumíveis. E daí na página 149, ele diz o seguinte, sim, parêntese, se você já leu outras coisas do Vila Matas, você sabe que é muito frequente
essa ideia de sociedades secretas com finalidades esdrúxulas, né? Se você pega lá a história abreviada da literatura portátil, nós temos uma sociedade secreta, que é os Shandies. Se você pega o Ard Gillan, lá existe também uma outra sociedade secreta, enfim. Né? Mas aí na página 149, sobre essa associação dos presumíveis, o narrador diz o seguinte, que esse grupo seria uma seita que afugentava quem se interessava pela porta condenada, talvez porque tivessem uma especial fobia a Cortázar. Ou era o contrário. Tratava-se de uma seita que cultuava Cortázar e não queria um intruso, um estrangeiro infiltrado em seus rituais cotidianos. Independente disso tudo, o narrador finalmente consegue se hospedar no quarto 205, onde há de fato uma porta que dá para o quarto 206, que, segundo a gerência do hotel, está vazio. E aí é que começam as coisas cada vez mais estranhas, que flertam com o fantástico e, como eu disse antes, até mesmo com uma literatura meio que de horror. Por quê? Vamos lá, os eventos estranhos são os seguintes. O narrador encontra uma maleta vermelha dentro do quarto e ele não sabe de quem é essa maleta ou o que há dentro dessa maleta. Segunda coisa, durante a noite, uma mulher começa a gritar e a bater muito forte na porta do quarto 205, onde o narrador está hospedado, e ele não abre com medo de que ela cometa alguma violência contra ele. Terceiro, de vez em quando, o narrador se depara com uma aranha que aparece e desaparece misteriosamente nesse quarto de hotel. Quarta coisa estranha, depois de tentar entrar no quarto 206 e constatar que de fato o quarto estava vazio, o narrador passa a ouvir barulhos vindos desse quarto vizinho. E é nesses trechos que eu falei que o texto ele quase que flerta com uma literatura de horror, porque é aquilo, você imagine você nessa situação, você sabe que o quarto vizinho ao seu está vazio e no entanto você escuta uma pessoa andando e coisas caindo dentro do quarto, por mais que o quarto esteja desocupado, enfim. Então esse é um trecho que flerta muito com o horror. Mas aí nós chegamos no auge do fantástico, que é o seguinte, simplesmente de uma hora para outra o quarto 206 desaparece, ou melhor dizendo, a porta normal, que é aquela que fica virada para o corredor do quarto 206, desaparece. E a porta condenada do quarto 205, essa porta que dá para o quarto vizinho, ela está fechada pelo lado de dentro. Então, é como se o quarto 206 tivesse deixado de existir. Então, veja que todo esse mistério, toda essa estranheza da situação não se resolve, né? Muito pelo contrário, tudo vai ficando cada vez pior, mas na verdade tudo isso está de acordo com a temática geral do livro, que trata da ambiguidade do mundo e sobre como a linguagem apreende ou não, dá conta ou não dessa ambiguidade da própria realidade. Porque no fim das contas é isso. O narrador percebe de maneira cada vez mais nítida que o tecido que separa o real e o fantástico é bastante fino e se rompe muito fácil. E é por isso que, como o próprio narrador diz ou cita em algum momento, a porta funciona quase sempre como um convite ao mistério. E uma vez que esse narrador, como só ia acontecer com os narradores dos livros do Vila Matas, tem um conhecimento enciclopédico, inventa citações, cria outros autores, neste caso aqui existe um escritor argentino que é citado em alguns momentos, chamado Enzo Quadrelli, que não existe na vida real, mas enfim, por conta disso, esse mistério ao qual a porta nos convida se refere à própria linguagem sinuosa dessa narrativa, quase como se Montevidéu fosse essa porta que leva a outros livros, assim como a porta que se abre para outras portas na capa da edição original aqui de Montevidéu, a partir dessa pintura do Wilhelm Hammershøi, como eu mencionei no início dessa minha fala. E todas essas discussões surgem a partir de uma série de associações de ideias, o que acaba dando a este romance um toque quase surrealista, conforme esse narrador vai lidando com esses mistérios, com esses fantasmas
e, sobretudo, com a possibilidade de não escrever, ao mesmo tempo em que, parodiando a famosa frase da Virginia Woolf, vai também buscando um quarto todo seu, de preferência um que não tenha nenhum tipo de contato com o quarto vizinho. Mas aqui em Montevidéu, esse quarto todo seu é o próprio estilo, é essa tentativa de lidar com a ambiguidade e, sobretudo, com o enigma das coisas. Por todas essas questões, fica a minha forte recomendação para que você leia aqui Montevidéu. Felizmente já existe essa versão aqui, né? Essa tradução dele no Brasil. Então, se você puder, dê uma chance a este romance. Agora, eu acho que esse é um livro que vai, enfim, se tornar mais interessante para pessoas que já conhecem outras coisas do Vila Matas. Se não me engano, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre 13 textos desse autor, para que você possa ir conhecendo aos poucos, porque acredito eu que esses textos funcionem muito bem como um caminho possível para entender essa obra do Vila Matas, porque é uma obra um pouco complicada de lidar, sobretudo por conta dessas várias reflexões sobre a própria literatura. Como eu disse desde o início, esse daqui é um livro que em alguns momentos pode facilmente ser confundido com um ensaio, sobretudo na primeira parte. Então pode ser que isso cause alguma estranheza, mas ainda assim, apesar dessa estranheza, fica o meu convite à leitura, certo? Deixarei na descrição o link para uma playlist onde constam aqui vídeos sobre outros livros do Vila Matas, e deixarei também um link para o meu perfil no Apoia-se. Assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho por aqui, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um deles. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta você mostrar aqui para o algoritmo do YouTube que meu conteúdo é relevante de uma maneira ou de outra. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc. e tal. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.